Metodologia de gerência de projeto. Vou levantar aqui alguns pontos. Ter pessoas talentosas na gerência de projeto não é suficiente para garantir o sucesso dos projetos. Pessoas talentosas é um dos elementos mais importantes em qualquer organização, mas é essencial suportá-los com um processo gerenciado efetivamente. O objetivo da aplicação de uma metodologia é criar um esqueleto capaz de suportar as pessoas na criação de produtos. Pessoal, com esses pontos levantados, o que quer dizer o seguinte: não basta ter somente talentos na sua empresa. Você tem que ter um processo, você tem que ter metodologia para suportar esses talentos e fazer com que seja efetivo a utilização dos mesmos. Vamos falar aqui um pouco mais sobre processo. Em termos gerais, seria o quê? O meio para se atingir um objetivo, utilizado para gerar saídas que ajudarão a gerenciar os projetos de uma forma mais profissional. Então, basicamente é isso. Aqui a gente vai ter uma esquematização do processo. Em termos gerais, podemos conceituar o processo no seguinte: conjunto de ações e atividades interrelacionadas que são realizadas para atingir um conjunto especificado previamente de produtos, resultados ou serviços. Basicamente é isso, pessoal. Se você observar aqui esse gráfico aqui, você vai ter a entrada, você vai ter atividades e você vai ter uma saída. Então, o processo é um conjunto de atividades que você tem um determinado objetivo, né? Atingir um determinado objetivo. Então, nesse processo, você vai realizar essas atividades e atingir os seus objetivos. Os processos de projeto são realizados pelo time do projeto. Então, quem vai realizar essas atividades aqui é o seu próprio time. Nós vamos ter aqui os processos orientados a produto, que especificam e criam o produto do projeto. Em geral, são definidos pelo ciclo de vida do projeto e variam de acordo com a área de aplicação. A gente vai ver um pouquinho mais sobre eles. E temos também o processo de gerenciamento de projeto. Eles garantem o fluxo eficaz do projeto ao longo de sua existência. Esses projetos abrangem as ferramentas e as técnicas envolvidas na aplicação de habilidades e capacidades descritas na área de conhecimento. Vamos ver aqui. Se você olhar aqui no processo de gerenciamento de projeto, dentro do escopo dele a gente tem o seguinte: a gente definir as atividades, né? No gerenciamento de projeto você tem que definir que atividades vão ser executadas. Um outro ponto importante são os custos, né? Qualquer projeto você tem que estar a par, você tem que saber quais são os custos, pelo menos uma estimativa deles, para saber se você está conseguindo executar com o dentro do esperado, com o custo esperado, ou se está excedendo isso. Você tem que identificar os riscos. A execução de qualquer projeto, né, incide em risco. Qualquer coisa que você vai empreender tem risco. Então você tem que identificar esse risco para saber se ele é uma oportunidade, né? Ou se e como é que você vai encarar esse risco. Se você vai ter algum plano de contingência, se você vai mitigar, enfim, qual vai ser a sua posição enquanto gerente de projeto e qual vai ser a posição da sua equipe na frente daquele risco. E principalmente por gerente de projeto, vai ter que identificar as partes interessadas, né? A gente falou no vídeo anterior, você tem que saber quem são todos os envolvidos para saber quais são as suas expectativas e conseguir tentar atingir essas expectativas. No processo orientado ao produto, aqui a gente vai ver que o principal personagem é o produto. Você tem um processo de produção. É isso. Você também vai ter o processo de suporte, você vai ter o análise de requisitos e você vai ter o processo de desenvolvimento. A gente pode observar nesse gráfico aqui os grupos de processo. Você pode observar que a gente vai ter processo de iniciação, processo de planejamento, processo de execução e processo de encerramento.
E encapsulando tudo isso aqui, nós temos o processo de monitoramento e controle. Então, enquanto você está lá dentro, executando os processos de iniciação, isso vai estar sendo monitorado e controlado. Quem faz esse papel principalmente é o gerente de projeto. Como é que vai ser a integração entre esses grupos de processo? O processo e os grupos de processo não acontecem de um por um, mas se sobrepõem ao longo do ciclo de vida de um projeto. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que você vai ter suas fases, né? Você vai ter lá dentro das suas fases, você vai ter seus processos. E esses processos, né? Até mesmo as fases, elas não necessariamente precisam uma terminar para a outra começar. Elas podem funcionar em paralelo sem nenhum problema, dependendo, né, de como é o seu ciclo de vida aí do seu projeto, dependendo de como é que você arranjou isso. Os processos e os grupos de processo não acontecem de um por um, mas se sobrepõem ao longo do ciclo de vida de um projeto. Foi o que eu acabei de explicitar. Os processos não seguem uma sequência fixa. Ok. Só ratificando essa ideia. Existem várias formas de se gerenciar o mesmo projeto, claro, né? Um projeto ele pode ser gerenciado de várias formas. Aqui tem uma gravura que tem um gráfico que explicita bem. Você tem aqui a fase 1, que vai até a fase N do seu projeto. Você vê que dentro da fase 1 eu estou executando todos os grupos de processo aqui. Ó. Na fase 1 eu estou executando o processo de iniciação, de planejamento, de execução, de encerramento e tudo isso sobre o monitoramento e controle. Isso aqui na fase 1 eu já passo por todos os processos e termino a fase 1 e passo para a fase 2 até eu fazer isso aqui repetidamente até terminar o meu projeto. Então é o seguinte, esses processos eles podem ser executados em cada fase do ciclo de vida, dependendo do modelo de ciclo de vida adotado pelo projeto. Então o projeto ele pode ser desenvolvido em ondas. E essas ondas, a cada onda você pode rodar todas as fases definidas no seu projeto, definida no todos os grupos de processo definidos no seu projeto, dentro de uma fase. Basicamente isso, né?